entrar num assunto aqui que foge um pouco do corriqueiro nosso, mas que pertence ao canal, que é a história do padre Fábio de Mello, aquele episódio com o atendente, o gerente ou atendente de uma padaria que ele esteve. Bem, a história é bastante rápida. Ele esteve numa padaria e publicou depois um vídeo reclamando do atendimento que ele teve na padaria. Por sua vez, a pessoa que o atendeu, ou o gerente, diz que não o atendeu, né? E que o problema foi com uma outra pessoa. E o vídeo mostrava que foi com uma outra pessoa. Mas o que aconteceu a respeito disso? Acontece que o padre Fábio de Mello publicou um vídeo reclamando. E aí, o padre Fábio de Mello tem um fã-clube, tem uma claque, né? Vocês sabem disso. Caíram matando, as pessoas da internet caíram matando em cima do gerente. E ele perdeu o emprego, ele não conseguiu mais se empregar em outro lugar, ele passou a ter dívidas, entrou em depressão e pediu ajuda ao padre. Por que o senhor fez isso para mim? Dá uma mão, né? E o padre, que é milionário, padre Fábio de Mello, que é milionário, simplesmente publicou um vídeo dizendo que ele não tinha nada que ver, que a internet tem maldades, que patati... Mas ele fez o vídeo, ele podia ter ajudado. Não, ele não ajudou. Publicou um vídeo dizendo que ele tem amor no coração. Aí, isso foi se desdobrando. E chegou numa paróquia em Santa Catarina, de um padre, que olhou tudo aquilo. Eu não sei qual a orientação desse padre, não sei se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é de centro, não sei dentro da igreja qual a posição dele, só que ele ficou indignado com aquilo. E mandou um comunicado ao Vaticano, pelas vias legais internas da igreja. E o Vaticano resolveu, então, iniciar digamos assim, não vou dizer uma investigação, ou um processo, mas o Vaticano tomou conhecimento e fez aí digamos assim, uma anotação a respeito do padre Fábio de Mello. Quer dizer, ele passa agora a ter aí uma mácula no Vaticano. O Vaticano realmente não gostou da posição dele. Bem, eu recebi esse material, olhei e também fiquei indignado. Porque veja, você pode me dizer que o padre Fábio de Mello é um bobo alegre, um riquinho bobo alegre, um mimadinho, em termos de senso comum. Você pode me dizer isso. Mas o que me deixou indignado não é só o fato dele não ter movido um dedo para ajudar o homem que estava pedindo ajuda para ele, e que ele prejudicou efetivamente. O que eu fiquei indignado é que ele havia produzido vídeos, outros, padre Fábio de Mello, dizendo que ele sofre há muitos anos de depressão. Mas ele não ficou nisso. Ele explicou o processo. Muito amor, depois muito ódio. Muita euforia, depois muita baixa, deprimido. Muita paz e depois muita agressividade. E que ele procura tratamento. Já há muitos anos. Isso não é desculpa para o que ele fez. Ele não tem relação um vídeo com o outro. Até acho que é anterior a isso. Então,
pergunta é a seguinte: cabe a um religioso, cabe ele dizer que ele está com depressão há muitos anos e ele não consegue se livrar disso? Quer dizer, qual o estado espiritual desta pessoa? Ele está em desequilíbrio. Você pode dizer, bom, mas o estado psicológico dele é um, o estado espiritual dele é outro. Quando ele vai para uma missa, quando ele vai para uma pregação, quando ele vai para um confessionário, ele consegue abstrair os seus problemas psicológicos e entrar num estado espiritual que permite ele receber a graça e poder ouvir o fiel, aquela pessoa que o procura. Ok, eu até concordo, eu até acho possível. Agora, o que eu não acho possível é que na vida cotidiana dele, ele não possa incorporar aos aspectos psicológicos o estado espiritual que é requerido dele como religioso. Como religioso, ele tem que estar num estado espiritual contínuo de paz, de serenidade, de estar com Deus e, portanto, estar completo. E estando completo, transmitir o caminho da completude para os outros. Agora, se ele só faz isso dentro da igreja, se ele não consegue fazer isso fora da igreja, na vida cotidiana dele, me parece que ele não está cumprindo as funções de apóstolo. Então ele devia abdicar da batina e ser cantor, abdicar da batina e ser uma pessoa que quer desfilar modas e seguir em frente com a riqueza dele, com a fama dele, né? Mas não cabe mais ser padre. Me parece que ele está usando da batina, que nem ele usa, né? Usando deste título de padre, usando da paróquia, para ter esta outra vida de cantor, de artista, de pseudo-escritor, de homem do jet, né? da society. Não me parece mais que ele está ligado a uma vida espiritual. Porque você pode dizer assim, professor, mas isso é duro mesmo para o religioso. Bom, o religioso dentro da Igreja Católica, ele tem uma dupla formação. Eu não sei se ele teve esta formação. Eu sei que obrigatoriamente tem. Uns têm uma boa formação, uma boa parte não tem. Até porque eu trabalhei dentro de faculdades católicas, né? De seminaristas. Então eu sei como é que é dada a formação. Eu sei que não é lá essas coisas. Mas seja lá como for, tem 4 anos de filosofia, a pessoa se forma em filosofia, depois tem mais alguns anos de teologia. Então é uma formação longa e só a formação em filosofia já deveria permitir à pessoa um autoconhecimento capaz dela saber qual é a vida psicológica dela e a vida espiritual dela. São 2 instâncias. A vida psicológica, ela é uma vida, digamos assim, mental, ligada ao mundo empírico. A vida espiritual é uma vida que você escolhe para ela modelar a sua vida psicológica e modelar a sua relação com a divindade. Então é outra coisa. Esta é uma parte da vocação da pessoa e que ela confirma fazendo teologia e recebendo os votos. Confirmando os votos. Mas só o curso de filosofia, isso eu garanto porque eu sou filósofo e eu garanto isso para você, só o curso de filosofia não tem nenhuma ligação, né, com a graça. Ele não tem uma vinculação religiosa para você receber a graça, né?
mas ele tem uma vinculação com o entendimento da graça, com o entendimento do que os filósofos que foram santos ou que se dedicaram à vida religiosa disseram a respeito desta ligação entre a vida psicológica e a vida espiritual. Então a gente aprende um certo autoconhecimento e a gente vê claramente quais os nossos limites. Se você fez o curso de filosofia e você está se dedicando a ele e tentando filosofar, uma das coisas que você aprende é entender os seus limites dentro da sociedade e os seus limites dentro da possibilidade de uma vida espiritual tranquila. Por exemplo, eu sei perfeitamente os meus limites dentro da política prática. Tanto é que eu não sou candidato nunca a nada, nem me meto nessas questões. Aliás, nem participar de diretório eu participei na juventude, mas não participo mais. As condições minhas, eu me conheço o suficiente para saber que eu não sou, né, um homem de negociações. Então, eu não posso participar, porque a vida política é uma vida de negociações. Eu sou um professor. Eu trabalho com narrativas para que nós, todos, possamos ter mais perspectivas de entendimento do que nós vivemos. Então, eu sei qual é aquilo que eu sei fazer e aquilo que eu não sei fazer. Por isso mesmo, gente, é que a gente caminha dentro de determinados parâmetros. Eu sei que eu não suporto as injustiças do mundo. Por isso que a gente aqui trabalha dentro da perspectiva de esquerda, porque a perspectiva de esquerda, né, ela tem como objetivo eliminar injustiças sociais. Se eu não ligasse para isso, então eu não me diria de esquerda. Mas como eu ligo, como isso é importante para mim, e como eu me conheço, o quanto eu entendo, o quanto eu me comprometo com isso, então eu me posiciono à esquerda. Então esses autoconhecimentos são possíveis de se fazer sem um curso de teologia, sem qualquer vínculo religioso, apenas com o curso de filosofia, a hora que você vai podendo emprestar a sua alma e o seu intelecto para cada filósofo morto ou vivo que vai pensar com o seu intelecto. Você vai dar vida para o filósofo morto, ele vai voltar à vida e pensar através do seu intelecto. Esse é o treinamento de filosofia. Então a condição, pelo menos em princípio, da formação do padre já o permitiria refletir e dizer, não, como pessoa deprimida que sou, uma pessoa doente que sou, efetivamente doente que sou, eu deveria não mais atender pessoas, não mais usar do adjetivo, né? No caso aí, padre, ou no caso aí, talvez um substantivo, né? Não deveria, porque isto macula o trabalho de todos os outros religiosos. Isto macula, inclusive, a disposição da fé das outras pessoas. Isso, inclusive, deturpa toda a função religiosa, e deturpa, inclusive, a função filosófica. Porque quando você nega ajuda, você determinou tudo aquilo que você é. Não tem mais volta. O cristianismo é uma ordenação para a ajuda. O cristianismo e o catolicismo, principalmente, é uma disposição para o servir. Isso é o básico. Há até uma grande polêmica na igreja a respeito disso, né? Os jesuítas passaram a servir. E de tanto que eles serviram, que eles passaram a nublar o próprio Papa. De um determinado momento, o Papa
colocou os jesuítas na ilegalidade porque eles serviram demais. E ao servirem demais, eles passaram a ser eles a igreja. E o Papa falou, peraí, né? Houve até esta polêmica, de tanto que há uma insistência em servir. Nós sabemos o quanto o servir dá poder. Então, o servir é uma regra da igreja, mas ao mesmo tempo, uma regra que cada um que a cumpre tem que ser altamente autocrítico em relação ao serviço, ao servir, ao ajudar, porque quando você ajuda, você confere poder sobre o outro. O outro fica ali devendo aquilo. Então, a missão nobre de um padre, de um religioso, de um cristão, é fazer o bem sem olhar a quem e sem deixar que se perceba que você fez o bem. Por isso que na Bíblia, Jesus diz para você rezar a quatro paredes. Que você não precisa fazer absolutamente nada de público. Você não precisa fazer absolutamente nada que seja uma parafernália pública. Jesus jamais se conformaria com esses evangélicos fazendo marcha para Jesus. A oração é uma oração secreta. Jesus fala isso, fica a quatro paredes, reze você e Deus e acabou. É uma nova relação com os deuses. Não é mais a relação grega, onde a relação com os deuses é pública. É uma relação trazida para o interior, para a subjetividade, para a vida privada. Inclusive o cristianismo, ele tem muito a ver com o nascimento da intimidade. O grego, ele tem uma relação pública com os deuses. Ele precisa ir até as Olimpíadas e lá num evento público, ele, completamente nu, assiste à manifestação dos deuses na vitória ou na derrota daqueles que competem. As Olimpíadas são um encontro religioso. O cristianismo funda um outro tipo de relação. Uma relação onde você tem que cultivar a pureza do seu coração para receber a graça, de modo a você poder conversar com alguém que já não é mais um Deus, é um Deus Pai. Passa para uma relação familiar. Isto muda tudo. Traz o cristianismo para um campo subjetivo. Tudo bem, você pode falar, mas a igreja católica é pública, a missa é pública, as cerimônias são públicas, mas isto é a igreja católica imperial. É a igreja católica já absorvida pelo Império Romano. É a igreja católica, já não é mais a igreja dos cristãos somente, ela é a chamada universal. A igreja universal, né? Depois copiada como caricatura pela tal igreja universal dos evangélicos. Aí ela não representa mais só o cristianismo, ela representa o poder de Roma. E dali para frente nunca mais você consegue se libertar disto. Tanto é que o Vaticano se transforma ele próprio num Estado. Mas isso é outra história. E esta história, ela não elimina a anterior. Aliás, o correto seria a gente sempre buscar no cristianismo primitivo, né, o antídoto desta ligação do cristianismo com uma religião dos imperadores. E isto que eu estou falando deveria servir um pouco para o padre Fábio de Mello, que já se desviou completamente. Já se desviou completamente. Se desviou na hora que virou uma pessoa altamente preocupada com ele próprio, altamente egocêntrico, e o que é pior, né? Altamente anti-Jesus. Porque se tem uma coisa que ele não tem, esse padre, é a humildade.
Ele tem uma vocação para querer aparecer que parece mais um distúrbio do que propriamente uma vocação. Então ele devia se afastar. Acho que a chance que ele tem é agora, se afastar, ter coragem, ser homem e se afastar. Ou ele não acredita nele mesmo e precisa sempre usar da igreja para poder cantar, para poder falar, para poder estar na televisão. Será que ele seria convidado para alguma coisa se ele não fosse padre? Ele duvida disso. E ao duvidar disso, ele não consegue largar isto que para ele já não é mais uma vocação, virou, né, uma grande muleta, uma muleta perigosa que faz com que ele não tenha nenhuma capacidade de ajudar quem pede. Ele deveria reconhecer que mal ou bem, ele estragou a vida da pessoa, custa ele ajudar um cara tão rico, mas nenhuma palavra de padre ele teve para com a pessoa. Ele só tratou de se defender, de manter a imagem dele. Então, me parece que o padre Fábio de Mello, ele está cavando o caminho dele para aquilo que é o inferno. O inferno é exatamente isso. O demônio é exatamente este abraço do orgulho exacerbado. E ele abraçou o demônio. Às vezes eu fico mais com dó dele do que com indignação. Mas fico com indignação também. Esse cara não aprendeu nada. Todos esses anos, tá ficando com barba branca, cabeludo, e não aprendeu nada. 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 Você imaginou? Você começar a ter os cabelos brancos, a barba branca e não ter aprendido nada. Uma galinha que tivesse vivido o tanto que ele viveu, já teria aprendido, talvez até a tocar piano, perto dele. É triste isso, né? Daqui a pouco a gente volta. Ai!